Seu tio, o senhor sabe que eu trabalho aos domingos lá na Malé na fisioterapia. Eu tô com uma grande dificuldade, mesmo sabendo que o espírito, só pouco a pouco, ele vai desenvolvendo certas coisas. Mas no domingo que passou, eu não entrei em depressão porque eu não tenho essa tendência. Mas eu fiquei pensando assim, eu falei, poxa, eu venho trabalhar, mas com uma miscelânea de sentimentos, tipo, me sentindo grato à casa porque ela muito me ajudou e me tirou de um círculo e de um ciclo vicioso em que minha vida vinha. Mas eu gostaria de chegar daquelas pessoas, acordar no domingo, falando assim: poxa, graças a Deus chegou o domingo em que eu vou cuidar daquelas pessoas, mas com amor sincero. E no entanto isso não acontece. Eu vou com um sentimento assim de, por eu ter eu não estou Disciplinado por disciplina. pôr disciplina na minha vida e ter responsabilidade, porque eu empenhei minha palavra, as pessoas confiam que eu vá no meu trabalho, mas eu gostaria de ir com um amor, com um sentimento, porque eu sei que isso ia facilitar a cura das pessoas. Essa consciência externa, isso é consciência externa, que a consciência interna existe que você vai. Essa consciência externa é o resultado da disciplina que nós temos que fazer no nosso corpo. E o seu espírito já tem a consciência interna que é de fazer alguma coisa pelo próximo. Isso você já tem. Agora, há além da consciência interna, a consciência externa que nos pesa. Domingo é o dia do descanso. Domingo é o dia que nós queremos dormir um pouco mais tarde. Domingo é o dia que a gente escolhe para ficar com a família. Então, quando nós dizemos assim, eu tenho que levantar e ir para a Malé, você então está lutando contra o aspecto externo, que é de dizer assim, por que eu não vou ficar em casa? Entendeu? Então nós temos também uma luta, em certos momentos, contra os aspectos externos. A natureza interna você já tem, que é o achar que deve fazer alguma coisa pelo próximo. Isso já está conquistado. Agora é conquistada a natureza externa, a conquista da natureza externa. Eu devo ir. A esse respeito, o Dr. Herman, há muitos anos, disse para mim assim, que a disciplina precede o amor. A disciplina precede o amor. Primeiro eu sou disciplinado, depois eu amo. Entendeu? Então vamos fazer isso. Vamos disciplinar mesmo. Levanta, acorda e vai embora. É. Não pensa. Deixa eu te contar uma coisa para você rir. Eu já contei esse fato aqui, mas vale sempre contar. Eu acordei vários dias da semana, eu vou para Malé de manhã cedo, então eu tenho que acordar mais cedo. E uma manhã dessas, algum tempo atrás, eu estava muito cansado, eu acordei e disse assim, meu Deus do céu, hoje é dia de ir para Malé. Do que eu falei isso, eu vi um espírito em pé, ali no pé da cama, né? Eu ainda de olhos fechados, acordando, de olhos fechados, disse, meu Deus do céu, ainda tem esses espíritos aí nos meus pés, não é possível, nem fui para lá, já estou vendo espírito, não é possível. E o espírito virou-se para mim e disse assim, muito serenamente, não quero saber de nada, eu vim aqui para te levar lá, então trate de levantar. Muito bem, vamos embora, vamos começar, vamos continuar. Ele foi logo curto e rasteiro, não quero saber de nada, eu estou aqui para te proteger a ida até a Malé. Como quem diz, trate de levantar e vamos embora. Tem nada que eu esperando coisa nenhuma. É a natureza externa da gente. Levante, lembre desse espírito. Peça ele para ir lá para a beira da tua cama. Bom, senhor tio, você falou sobre a consciência, né? Será que a gente pode entender a consciência como o momento do incômodo ser do espírito ou aquele momento que ele está começando a fazer algo para mudar? A consciência é a partir do momento que ele começa a despertar para a realidade espiritual. Porque quando você está, por exemplo, na vida material, aquilo que eu disse que o homem vive para comer, dormir, trabalhar, procriar,
ele não está pensando em nada, ele só está pensando no presente. Então, no momento que você diz assim, futuro, você começou a despertar a sua consciência. Que ele vai começar a pensar numa realização mais além da matéria, além daquele momento que ele está vivendo. Bom, então seria aquele momento que ele está incomodado com a sua própria vida, com aquele... E pensa no futuro, pensa no melhor. Agora, a prece, no caso, quando a gente fala sobre influenciação, a gente lembra no caso de Gregório, né? Que ele ficou séculos lá no umbral e que a própria mãe, né, através das orações e tal, iniciá-lo a despertar para um modo diferente, né, de vida. Certo. Esse momento, essa influenciação, ela é, digamos assim, a gente pode dizer que a consciência dele despertou por causa disso, ou ele já estava preparado? Não, ele já tinha consciência, ele apenas tinha a queda moral dele, né? Porque Gregório, o que está citado no livro Libertação, ele foi um dos maiores papas que a Igreja Católica já teve. Forte, dominador, mas tinha dentro dele um sentimento profundo de um orgulho. As bulas, bula é aquela lei que o Papa assina, né? As bulas papais começavam assim: eu, Gregório VII, sacerdote do Cristo, quer dizer, primeiro ele falava nele, depois é que ele falava no Cristo. Ele começava assim, as bulas dele começavam assim: eu, Gregório, sacerdote do Cristo na terra, quer dizer, ele estava na frente do próprio Cristo. Então, estava na frente do próprio Cristo. Então, nesse momento, ele tinha sensibilidade. Ele ajudou a criar os estados papais, ele tinha uma visão administrativa. Não sei se vocês sabem, o calendário que nós usamos hoje é ele que implantou, ele que impôs à humanidade. É o calendário gregoriano. Ele era uma pessoa de muita capacidade, só estava sem sentimento. Então a mãe dele, o que fez foi o seguinte, foi despertar nele o sentimento do amor, que ele tinha todos os outros sentimentos, faltava o sentimento maior, que é o sentimento do amor, que é o sentimento que o Cristo mais exaltou. É interessante a gente lembrar isso, que o Cristo exaltou o sentimento do amor como o maior dos sentimentos. Ele fez esse esforço de trazer para nós o sentimento do amor. Então Gregório sofreu a influenciação da mãezinha dele, a condessa Matilde, que ela era uma condessa lá da Toscana, foi ela que começou a dar as terras para ele fazer o estado papal. As terras pertenciam à igreja, ele é que começou a criar o território da igreja. Por que ele começou a criar o território da igreja? Porque ele via que se a igreja não tivesse posses, ela não iria sobreviver em meio àquela onda de barbarismo. Então a cabeça dele era toda corretamente, politicamente correta, só faltava era o sentimento a ele. Então ele tinha capacidade de tudo, só não tinha sentimento. E o que a mãezinha dele fez foi isso, foi tentar despertar o sentimento nele. Foi no momento que ela despertou o sentimento nele, ele viu que o maior sentimento era o amor. Fala. Não, é que eu não estava entendendo. Fala um pouquinho mais alto. Eu não estava entendendo esse negócio de consciência interna e consciência externa. Para mim, consciência é sempre interna. Se eu reflito no que eu posso fazer externamente, é outra história, não é não? Consciência não é sempre interna? Existe dois estados de consciência. Existe. O estado de consciência interna é esse estado em que nós estamos nos preparando realmente para vivenciar aquilo que o nosso coração pede. E a consciência externa é aquilo que a gente atende à necessidade do mundo. Deu para chegar lá ou ainda quer mais alguma explicação? Não tem problema não. Olha o colega que me falou, só pode entender que eu não estou entendendo?
Porque quando nós temos uma consciência externa, é aquela consciência coletiva. A consciência coletiva. Vamos falar de religião. Temos uma consciência coletiva que devemos crer em Deus. Mas será que, novamente, chegar... Você sabe o que é Deus? Não, não sei. Define Deus? Não sei. Então aquilo ainda não está metabolizado dentro da gente. Então ainda não tem uma consciência interna. Entendeu? Eu falo consciência interna e externa nesse sentido. Tá? Agora, encaixou? Boa noite, por favor. E em relação ao deficiente mental, esse estado consciencial, existe o consciencial que veio da Terra com a missão só para cumprir uma prova, uma expiação, e porque ele não teria esse preparo para o futuro, já que o estado consciencial desse deficiente não estaria, a meu ver, presente. O deficiente, ele vive em 2 estágios. Ele vive no estágio de crença do que ele é, do que ele sente, e vive no estágio da força física que o retém no corpo. Mas intimamente ele tem uma posição boa ou má. Vocês reparem, normalmente as pessoas down, esse tipo down, repare como normalmente são pessoas boas. São alegres, leva o mundinho deles ali, né? Leva aquele mundinho deles, você vê que parece que é um estágio em que o espírito está sendo punido pelo um corpo deficitário, mas eles não estão revoltados. Agora, pega uma pessoa que está desequilibrada mentalmente, parece que aquele estágio dela é de maldade, é de crueldade, é de insatisfação, não consegue, a gente chega perto dela, fala as coisas, elas dizem que não, elas se revoltam, é um estágio interno que não adianta só a deficiência do corpo físico, é o estado do espírito mesmo revoltado. É o caso, por exemplo, da pessoa que fica esclerosada. Há muitos anos, o espírito Baltazar me alertou eu perguntei a ele, no caso das pessoas esclerosadas, ele disse assim, olha, a esclerose é um estado físico, e repara que a pessoa que perde o controle físico, mas ela foi boa a vida inteira, ela vai ser alegre, vai ser feliz, vai falar as besteirinhas dela lá, mas sempre sem prejudicar ninguém. Vai falar aquelas coisinhas bobas, né? Aquelas coisas que a gente até acha graça, né? Até a gente acha graça. Mas aquela pessoa que não foi boa, você repara que ela faz maldade, ela cria casa, ela faz isso, faz aquilo outro. Repare que é assim. Então vamos ver se a gente vai ser uns esclerosados felizes, né? O microfone aqui tem. Tem um ali atrás. Espera aí que tem um ali atrás. Seu Altivo, quando nós reencarnamos, há um planejamento. Sim. Reencarnar. Esse estado de consciência já está inserido? Eu não entendi a sua pergunta. Não ouvi. Tá. Aliás, não entendi, não ouvi. Quando nós reencarnamos... Certo. Esse estado de consciência já está inserido no espírito? Já está. Porque já tem um planejamento, né? Nós já viemos um planejamento. Já está inserido no espírito. E quando é uma reencarnação compulsória? Também? Também está. Só que na compulsória, às vezes você rejeita aquela situação. É quando o Evangelho segundo o Espiritismo, quando nos explica, quando você não aceita aquela prova, você é um revoltado. Quando você aceita, você está passando pela prova, mas está tranquilo diante da prova. Está inserido, só que nessa situação. Aqui tem uma pessoa que fez... Espera um pouquinho que ele vai levar o microfone até você. E por que ele vai levar? Senhor Tito, fala um pouquinho, bota bem de frente. Para reforçar mais a ideia de consciência interna e externa, eu queria saber do senhor, como é que fica a consciência interna e externa do nosso querido Francisco Cândido Chico Xavier?
eu acho que ele ali já misturou as duas consciências, né? Já não só vive a consciência interna, né? Que ele está feliz da vida, está velho daquele jeito, não está nem se importando, recebe todo mundo com alegria, que ele já está um estágio já de a consciência externa dele e interna já está uma só. Eu acredito particularmente que o Chico seja desses espíritos completistas, entendeu? Que já fizeram tudo o que tinha que fazer, os erros que cometeu são tão acima da nossa compreensão que a gente não vai entender mesmo, né? Então já está assim, seja um completista. Então a consciência dele já é uma só. Para nós é que nós ainda temos esses estágios, essas diferenças. Fala só um pouquinho naquela questão do Livro dos Espíritos, que Deus está em nossa consciência. É quando nós crescemos já de tal modo que nós não podemos mais fugir à ideia de que temos que dar conta dos nossos comportamentos a uma justiça maior. Deus está em nossa consciência a partir do momento em que eu digo assim, eu vou sobreviver à vida atual. Então, quando nós dissemos, eu vou sobreviver, é sinal de que eu acredito em Deus. Aí, então, a partir daí, eu começo a colocar a minha consciência para funcionar. Porque quando nós temos noção de sobrevivência da alma, quando nós temos noção de sobrevivência da alma, nós não mais deixamos de pensar em Deus. Então, não conseguimos deixar de pensar mais em Deus. Nós sabemos que temos que dar conta a alguém. Então, nesse momento, Deus já está dentro de nós. Nossa consciência. Altivo, é só para resumir, não sei se a gente pode dizer, resumir algumas palavras o início da consciência. A gente pode dizer que esse despertar da consciência teria a ver com o raciocínio, com o raciocínio e a lógica, né? Lógica. E não o sentimento, né? Propriamente dito. Não, o sentimento virá também como consequência. São espaços bem próximos uns dos outros, tá? Eu acredito que já esteja... Tem mais alguma pergunta? Aqui. Ela ali. Dado o tempo, acho que é a última, não sei, mas vamos lá. Diga uma coisa. O tempo passa, a gente nem se dá conta, né? No caso, quando existem essas pessoas com deficiência que já nascem com problemas e que a gente diz, não, é um problema de outra vida, né? Uhum. Esse planejamento foi feito através da consciência dela durante a desencarnação? O que a consciência A maior parte das vezes, quando a pessoa já é boa, esse planejamento é feito através da consciência dela. Quando ela não é boa, aí vai funcionar o automatismo. Mesmo que ela não queira, ela vai entrar na rota da má formação orgânica. Mesmo sem ela querer, porque é como se eu dissesse assim para você, você é magra ou gorda, não adianta eu dizer que você vai caber dentro de um vestido largo ou apertado, porque você é aquilo ou aquilo mesmo. Entendeu? É como se uma pessoa gorda, né? Não adianta botar um manequim pequeno nela. A roupa não vai dar nela. Uma pessoa magra, a roupa vai sobrar. Então, no espírito é assim. Quando ele, conscientemente ou inconscientemente, ele é mau, ele está assim, deformado, o corpo espírito, quando há fecundação, ele imprime nos genes dele, os genes dele é um genes defeituoso, ele imprime no corpo físico aquela má formação orgânica. Tendo consciência ou não. Nós chegamos então, meus queridos, ao final da nossa primeira palestra, do nosso primeiro ciclo sobre o encontro espírita de Joana de Ângeles. E aqueles que estiverem interessados, eu acho que todo mundo ficou com água na boca, né? Foi de propósito trazer o chefe aqui na primeira palestra para deixar vocês com água na boca mesmo. E quem tiver interessado, nos procure às quintas-feiras.
às 7h30 na sala 4. Nós pedimos aos companheiros só, sala 7, desculpa, 7 horas. É o nervosismo, gente. Então, nos procure às 19 horas na sala 4. Nós apenas pedimos aos companheiros que tenham estudado toda a codificação, porque ficará mais fácil para apreendermos o pensamento de Joana de Ângeles em torno do autoconhecimento. Nós sabemos que existe um material muito grande de pensamentos em torno do autoconhecimento, mas para nós o que interessa é o pensamento de Joana de Ângeles, apoiado por toda a codificação, estudado à luz da doutrina espírita. Então, feito isso, nos abençoe a todos e juntos vamos então fazer a nossa prece de agradecimento.